Olá, bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Nessa videoaula, hoje nós vamos falar sobre os dois últimos capítulos do livro de gramática. Vamos tratar aí da estrutura das palavras, que nós já começamos a ver lá no livro de língua portuguesa, e vamos falar também sobre os processos de formação das palavras, tá bom? Processo de criação, de formação das palavras. Capítulos 7 e 8 do livro. Então, nós vamos finalizar aí hoje a teoria do nosso livro de gramática. Semana que vem nós concluímos a realização das atividades, certo? Então, qualquer dúvida que você tiver a respeito do conteúdo, participe do plantão, das 7 às 11, eu estou disponível para atendê-los. Faça aí a leitura, acompanhe a leitura, a explicação dos capítulos, certo? O livro de gramática traz aí uma explicação detalhada, bem calma, bem tranquila, bem clara, trazendo aí temas interdisciplinares para facilitar o seu entendimento a respeito dos conteúdos gramaticais, tá? Por isso que nós vamos trazer aí esses capítulos nessa videoaula para nós estudarmos aí esses dois capítulos finais do nosso livro, tá bom? Abram aí no capítulo 7. Vamos acompanhar aí o raciocínio trazido pelo livro de gramática, certo? E qualquer dúvida, anote no caderno, participe do plantão, grife as partes mais importantes, tá bom? Ou aquilo que você não entendeu, tá? Busque entender, pesquise, participe. Capítulo 7, a estrutura das palavras. O tema interdisciplinar é o átomo. O estudo dos morfemas. Vamos ver o que é morfema, o que são morfemas. Nós temos uma palavra ali, indivisível. O que essa palavra diz para você? Qual o seu significado? Algo indivisível é algo que não pode ser dividido, correto? E qual é a palavra que vem à cabeça quando pensamos em algo que é indivisível, que é a redução da matéria à sua menor parte? Pensando no tema interdisciplinar deste capítulo, você poderia responder que é o átomo, mas não é. Essa é só uma brincadeira. Na verdade, estamos falando das letras. Primeiramente, vamos lembrar que o conceito de átomo como elemento indivisível está ultrapassado desde o século XIX. O modelo de Dalton, que você já deve ter estudado nas aulas de química e que sustentava essa ideia, foi substituído por outras teorias que abrangiam novas informações. Hoje já sabemos, inclusive, que além de poder ser dividido em elétrons, prótons e nêutrons, o átomo pode também ser destruído. Essa analogia será bem interessante para nós. Veja, tomadas isoladamente, as letras não têm qualquer significado, mas, tal como os prótons, os elétrons e os nêutrons, elas podem ser agrupadas para formar morfemas, que seriam os átomos da língua. Chamamos de morfema as menores estruturas linguísticas capazes de veicular sentido. Você vai sublinhar isso. Então, vamos lá. Chamamos de morfema as menores estruturas linguísticas capazes de veicular sentido. Para deixar claro esse conceito, podemos voltar à palavra com que começamos o nosso estudo. Observe, indivisível. Como você pode ver, essa palavra é composta por 11 letras. Tudo bem, a letra I se repete, mas vamos contar cada uma delas. Como dissemos, as letras isoladamente não possuem significado. As letras são somente representação dos sons, né? A tentativa de representar os sons da fala, que são os fonemas. Então, letra isoladamente não possuem significado, mas elas podem ser agrupadas para formar morfemas, átomos. E os morfemas têm significados. Então, a letra em si não tem significado, mas os morfemas sim, tá? Então, são as menores estruturas linguísticas capazes de veicular sentido, significado. Indivisível. Nós tivemos aqui uma divisão da palavra, mas veja só que ela não foi dividida em sílabas, foi dividida em morfemas. Agora, temos 3 morfemas, cada um deles carregando um significado.
Um in indica um sentido de negação, como em inútil, imperfeito, incompleto e incerto. Divis indica o sentido básico da palavra, a divisão, como em divisor e divisa. Evil tem o sentido de que pode ser, como em atingível, combustível, possível. Continuando com o nosso raciocínio, se o agrupamento de átomos forma uma molécula, podemos dizer em linhas gerais que o agrupamento de morfemas forma as palavras. Então, veja só, o agrupamento de morfemas forma as palavras. Então, veja só, nós vimos aqui que os morfemas são partes que possuem significado, agregam sentido e juntas formam as palavras. Se pensamos o texto como uma matéria qualquer, como vimos no capítulo 3 deste livro, veremos que também ele é a combinação de pedaços menores que formam um todo. As palavras são esses pedaços menores, assim como as moléculas o são nas matérias em geral. E palavras e moléculas podem ser divididas. Então, quando lemos um texto, vemos na nossa frente aquele bloco de palavras, mas não imaginamos que dentro delas, em sua estrutura, há uma combinação de elementos que constrói seu sentido, os morfemas. Então, a palavra é uma combinação de morfemas. Por isso que nós vamos estudar a estrutura das palavras. Essa estrutura é formada pelos morfemas. Primeiro, nós temos aqui a classificação dos morfemas. Primeiro a ser estudado, radical e afixos. Já vimos isso até lá no livro de língua portuguesa. Nós já vimos a teoria e as atividades, né? Vocês fizeram aí, inclusive, na quinta-feira, as atividades relacionadas à estrutura das palavras. Veja só, radical e afixos. E nós temos aqui o morfema que constitui a base da palavra, a que raramente varia, é o seu radical. Ele concentra o significado da palavra e é a ele que vão se juntar outros morfemas. Para que a palavra de fato se forme. Veja só então, o morfema que apresenta ali o sentido básico da palavra é chamado de radical. Então veja só, tem um sentido, agrega ali um significado, é uma parte da estrutura que possui sentido. Então veja só, sublinha aí, o morfema que constitui a base da palavra e que raramente varia é o radical. Observe, átomo, atômico, atomismo, atomista. Veja que nós temos uma parte aqui que não vai mudar, vai ser o mesmo, chamado de radical. Em alguns processos de formação de palavras, veremos isso no próximo capítulo, adicionamos morfemas antes ou depois do radical. Esses morfemas são chamados de afixos. Então, os afixos são morfemas adicionados, né, antes ou depois do radical. Exemplo, veja só, eu tenho aqui o radical divis. Nós vimos anteriormente que divis é o radical, né? E aí eu coloco um prefixo, que é o afixo que vem antes, e o sufixo ivel. Sufixo é que vem depois. Veja só, vamos voltar aqui, ó. Você pode observar aqui no Aprenda Mais que está falando sobre o radical, né? O radical da grande maioria dos verbos não apresenta variações. Nestes, o que varia são as indicações de modo, tempo, pessoa e número, as desinências, que também são morfemas que nós vamos ver aqui. São os chamados verbos regulares, que se conjugam exatamente como cantar, bater e partir. Em todas as formas, o radical desses verbos não muda. Outros verbos, porém, ao serem conjugados, sofrem também variações no radical, ou seja, não apresentam regularidade em todas as suas formas. Por isso eles são chamados de verbos irregulares. Atomismo, vocês podem fazer a leitura, tá bom? Aqui tem a ver com o tema interdisciplinar, mas isso daqui é muito importante porque trata aí dos radicais, tá? Os afixos que se posicionam antes do radical são chamados de prefixos.
Então, os afixos que se posicionam antes do radical são chamados de prefixos. E os que se posicionam depois, sufixos. Algumas palavras podem ser compostas apenas acrescentando-se um prefixo, apenas um sufixo ou acrescentando-se ambos, como no caso de indivisível e reestruturação. Reestruturação, nós temos aqui o prefixo e o sufixo. Quanto à formação, as palavras podem ser primitivas ou derivadas. Lembra quando nós estudamos algumas classificações de substantivo? Lá no 6º ano, nós vimos que temos substantivos primitivos e outros derivados. Os primitivos são aqueles que não vêm de nenhum outro, e os derivados vêm dos primitivos, aqui da mesma forma, tá bom? Simples e composto também. As palavras primitivas não derivam de outra, como matéria, dividir e energia. Essas palavras, portanto, são a base de outras, é a partir delas que vão surgir outras, que se formam a partir delas. As palavras que se originam das primitivas são as derivadas, como imaterial, divisível e energético. Já as palavras simples são aquelas que têm apenas um radical. Nós já vimos que o radical é a parte fixa e que carrega o sentido básico da palavra, né? O morfema que carrega o sentido básico da palavra. Quando nós temos uma palavra simples, quer dizer que ela tem somente um radical. Já a composta é formada por dois radicais, como eletrosfera e radioatividade. As palavras simples aqui dadas como exemplo são água, raio, modelo. Possui somente um radical. As palavras que apresentam o mesmo radical são chamadas de cognatas. Olha, se eu fosse vocês, eu marcava isso daí, ó, com uma cor diferente, tá? Porque isso daqui vai cair, tá? Nas provas de vocês. Então, palavras cognatas são aquelas que apresentam o mesmo radical. Nesta tabela, apresentamos alguns radicais gregos. Você vai fazer a leitura aí desses radicais, tá bom? O significado e os exemplos de palavras vindas destes radicais. Mais aqui, e na frente, os radicais latinos, tá bom? Temos o radical, o significado e o exemplo, tá bom? É preciso que você faça a leitura, tá bom? Principalmente porque vamos trabalhar mais à frente os processos de formação de palavras, né? E esses radicais aí são importantes para nós. Na tabela a seguir, conheça o significado de alguns prefixos, ou seja, os afixos que vêm antes do radical. Veja só, nós temos aí diversos, ó. Só análise de uma aqui. Vindo do grego, nós temos o a e o an, que tem o sentido de negação. Já quando é do latino, é o des ou in, i. E nós temos os exemplos, o acéfalo, anômalo, desleal, infiel. São prefixos que agregam um significado no sentido de negação ao radical, à palavra, certo? E nós temos outros aqui, tá? Agora, sufixos, veja só, sufixo é o finalzinho, é o afixo que é colocado depois do radical, tá? Desinências. Vimos o que é radical, vimos o que são afixos. Agora, vamos ver o que são desinências. As desinências são morfemas que se ligam ao radical para promover flexões, variações que os nomes e os verbos podem apresentar. Vai sublinhar isso daí também, vai passar o marca-texto, vai passar o lápis, a caneta, enfim, vai marcar isso daí. No exemplo abaixo, a presença do S indica que a palavra está no plural, que é o quê? Uma variação, uma flexão. Sua ausência, morfema zero, ao contrário, indica o singular. Então, veja só, átomo, veja, eu não tenho nenhuma desinência aqui para indicar o singular, tá bom? Por isso que é chamado morfema zero, não tem, não existe. Agora, quando eu tenho plural, aí sim eu tenho morfema S, que vai indicar que é uma desinência de número. O S sozinho, a letra S, não tem, nós vimos que não é um morfema, mas ela transforma-se num morfema quando é acrescentado na palavra e tem o significado, tem o sentido, agrega o sentido de plural, viu?
Por isso que é importante nós entendermos o que é morfema. O morfema tem sentido, tá? Neste outro exemplo, os morfemas o e a indicam o gênero da palavra, masculino ou feminino, atômico, atômica. Então, o o aqui é desinência de gênero, masculino, e aqui desinência de gênero feminino, o a. As desinências que compõem nomes, substantivos, adjetivos, pronomes, artigos e numerais são as desinências nominais. Elas marcam o gênero, masculino e feminino, e o número, singular, plural, e o grau, aumentativo e diminutivo. Já as desinências verbais, nós estudamos bastante desinência verbal quando trabalhamos verbo, né? Elas vão indicar, como o próprio nome diz, as flexões dos verbos, isto é, modo, tempo, número, pessoa. Modo e tempo, desinência modo temporal, número pessoa, desinência número pessoal. Em descobriríamos, por exemplo, temos o radical, cobre, o prefixo des, a desinência modo temporal, ria, que indica o futuro do pretérito do modo indicativo, e a desinência número pessoal, mos, que indica a primeira pessoa do plural. Veja só, então a desinência, veja a quantidade de informação que ela apresenta, principalmente a desinência verbal, as desinências verbais, né? Então agregam sentido e nós tiramos aí diversas informações destes morfemas. Vogal temática. A vogal temática é um morfema que se liga ao radical da palavra e forma o tema. Se eu te perguntar lá na prova, provavelmente eu vou te perguntar o que é o tema, você vai me responder que é a junção da vogal temática e do radical. É radical mais vogal temática, tá bom? Ela ocorre tanto nos nomes quanto nos verbos, nos quais indica a conjugação. Observe: estudar, entender, sentir. Nós temos aqui a vogal temática A, vogal temática E e a vogal temática I, que indicam, quando estamos trabalhando o verbo, as conjugações verbais, tá? Então, estudar, ar, primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. A vogal temática nominal aparece no final de nomes, substantivos e adjetivos, que não apresentam a oposição masculino e feminino. Então, se não tem desinência, se não tem ali a oposição feminino e masculino, aí a vogalzinha do final é chamada de vogal temática, tá? Importante, os nomes terminados em vogal tônica, fé, café, abacaxi, ou em consoante, solar, real, vulgar, não apresentam vogal temática, tá? Veja só, os exemplos aqui de vogal temática em nomes: mapa, leite, dente, caqui, fogo. Veja que são nomes que não apresentam aí feminino masculino, é apenas aquela forma, então aquela vogal ali é vogal temática. E nós temos a consoante e a vogal de ligação, que vão realizar aí essa função, ligar aí os morfemas. Veja só, assim como a vogal temática que prepara o radical de uma palavra para que receba as desinências, as consoantes e vogais de ligação são empregadas por razão de eufonia, tem a ver com som agradável ao ouvido, ou melhor, articulação, facilita a pronúncia. Algumas vogais e consoantes são posicionadas entre o radical e o sufixo para que sejam melhor acoplados e produzam uma palavra com pronúncia possível. Então, a consoante e a vogal de ligação vem facilitar a pronúncia da palavra, tá bom? Essa é a função delas. Importante, como não tem significado, a função delas é somente facilitar a pronúncia, para que haja uma eufonia, um som agradável da palavra, as vogais de ligação não são consideradas morfemas, tá bom? Vogais e consoantes de ligação não são morfemas. Veja alguns exemplos. Desenvolvimento, pezinho. Aqui eu tenho o I como vogal de ligação e em pezinho eu tenho o Z como consoante de ligação. Veja só, eu tenho a palavra pé e o diminutivo inho, sufixo, ok? Se eu posso juntar peinho, posso, mas fica estranho, né? Então, para a eufonia, eu coloco uma consoante de ligação,
pezinho. A pronúncia ficou melhor. Tá vendo? A consoante e a vogal de ligação não são morfemas, não agregam sentido, mas são importantes para a eufonia e a boa pronúncia da palavra. Desenvolvimento, aqui eu tenho o I, tá? Como a vogal de ligação. Agora, vamos para o capítulo 8. Vimos aí as partes que compõem a palavra. Agora nós vamos para o capítulo 8 falar dos processos de formação de palavras. Veja só, o tema interdisciplinar serão os tigres asiáticos. 1. Principais processos de formação de palavras. Nós temos vários. A nossa língua portuguesa apresenta diversos tipos aí apresenta vários processos de formação de palavras. Nós vamos estudar os principais. Nós temos 2 principais. A língua está em constante transformação, principalmente porque ela reflete em boa parte a realidade que nos rodeia. Assim, se o mundo muda, a língua também muda. Para que isso fique claro, basta perceber que no nosso dia a dia empregamos uma infinidade de palavras novas. Algumas são mais novas que você. O universo tecnológico é uma verdadeira fábrica de invenções. Diariamente, os cientistas nos surpreendem com as suas novidades, que, como tais, precisam de nomes para serem indicadas. Assim surgem as palavras, sempre com a finalidade de suprir alguma necessidade comunicativa que temos. Um exemplo interessante que repercute até hoje ocorreu nos anos 1970. Um grupo de países localizado no Sudeste Asiático chamou a atenção pela rapidez e agressividade com que desenvolveu seu parque industrial e sua economia. Como ganhavam cada vez mais destaque, utilizando táticas agressivas para atrair capital estrangeiro, mão de obra barata e isenção de impostos, receberam um nome que os identificava e distinguia: tigres asiáticos. Você já deve ter ouvido falar deles na aula de geografia. Vamos lá para aprender mais. Após se recuperar dos principais impactos da Segunda Guerra Mundial, o Japão passou a efetuar investimentos econômicos e financeiros em países do Sudeste Asiático. Na época, uma região marcadamente pobre e com uma acentuada disponibilidade de mão de obra barata. Essa área ficou conhecida como a periferia japonesa. Além disso, os Estados Unidos também passaram a investir nessa região com o objetivo de conter o avanço do comunismo sobre esses países durante a Guerra Fria. Então aí nós temos, né, a Coreia do Sul, o Hong Kong, Taiwan, aqui Singapura. O fato é que para que esse grupo de países existisse e englobasse um conteúdo semântico, foi-lhe dado um nome. Esse movimento da língua, o de ressignificar um termo já existente, como é o caso de tigre, acontece com frequência e estamos habituados a ele. O mesmo aconteceu com a palavra emergente, que inicialmente designava apenas aquilo que surge, emerge, como em diante das circunstâncias. Temos um problema emergente. Hoje, esse adjetivo é usado no português brasileiro de maneira informal para designar pessoas que estão ascendendo econômica e socialmente. E ainda, mais recentemente, esse adjetivo é usado para qualificar alguns países, como os tigres asiáticos. Mas nem sempre através de um rearranjo semântico, ou seja, a construção de novos sentidos, que a língua se movimenta. Para além de ressignificar, criamos novas palavras e fazemos através de processos que parecem aleatórios, mas que, ao contrário, têm um padrão e podem ser analisados. Esses processos de formação de palavras são o tema deste capítulo. Vamos começar? Agora nós vamos começar. Vamos lá. Primeiro processo aí de formação de palavras que é muito importante para nós. Neologismo. Você sabe o que é o neologismo? Já ouviu falar? Neo é novo. São novas palavras. Em poucas palavras é isso. Neologismo é o processo em que surgem novas palavras. Vamos lá. Como vimos, à medida que a realidade à nossa volta muda, muda também a nossa língua. Enquanto uma língua está viva, palavras deixam de existir ou de ser usadas, e outras surgem ou são ressignificadas. Quando elas surgem ou são ressignificadas, nós temos o neologismo, né? As palavras que caem em desuso são chamadas de arcaísmos.
e as palavras novas são chamadas de neologismos. De maneira simples, podemos dizer que neologismos são palavras que estão no nosso vocabulário, mas ainda não foram devidamente, digamos, oficializadas pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o VOLP. Organizado pela Academia Brasileira de Letras, o VOLP está na 5ª edição, contabilizando 381 mil verbetes. Ele serve de base para a elaboração dos dicionários. Então, neologismo é aquela palavra nova que ainda não está lá no VOLP, não é oficializada pelo VOLP. Então, ela é nova por isso, chamada de neologismo. Os neologismos, portanto, fazem parte do nosso dia a dia, mas ainda não constam nos dicionários. É o caso, por exemplo, da expressão Xing-Ling, que se popularizou e passou a ser usada para identificar objetos falsificados ou de procedências duvidosas. Com um modelo industrial e econômico fortemente exportador, os tigres asiáticos e a China invadiram o mercado nacional com produtos popularmente designados como Made in China. Essa expressão, também já ressignificada, não mais indica apenas o país de origem do artefato, mas a fabricação em larga escala e, nesse caso, a qualidade inferior, independentemente da nacionalidade da empresa que o fabricou. Com uso constante, palavras como Xing-Ling tendem a cristalizar seu significado e se tornar dicionarizadas. Só então ganham o status de vocábulo da língua, não sendo mais consideradas neologismos. Veja só que aqui ele explicou detalhadamente o processo. A palavra nova surge, ela passa a ser utilizada, as pessoas utilizam bastante aí, principalmente em situações coloquiais. Depois de um tempo, essa palavra vai se cristalizando, aquele sentido, aquele significado vai sendo cada vez mais utilizado, aí ele tende a ser dicionarizado. Depois que essa palavra, esse termo foi dicionarizado, ele não é mais neologismo, tá bom? Ele passa a ser um vocábulo da língua. Quando palavras consideradas velhas ou pouco usadas retornam à atividade com novo sentido, também são chamadas de neologismo. É o caso de torpedo, que voltou a ser muito usada com o sentido de mensagem passada por telefone celular, mas esse sentido ainda não está dicionarizado. Então, é um novo sentido que a palavra ganhou. Ela já existia, mas veio um novo sentido para ela. Derivação. Derivação, outro processo de formação de palavras aí muito importante. No capítulo anterior, vimos que as palavras são compostas por morfemas, as unidades mínimas com significados. Entre os morfemas que podem compor palavras, temos os afixos. Como sabemos, os afixos podem vir antes, prefixos, ou depois, sufixos do radical. Assim, a derivação se caracteriza pela formação de palavras a partir de outra já existente, chamada primitiva, através da utilização de afixos. Vocês lembram que nós vimos anteriormente as palavras primitivas e derivadas? Relembramos aí? Então, é por isso. As palavras derivam de primitivas. Esse é o processo de derivação, tá? E elas vão derivar com a utilização aí dos afixos, né? As principais formas de derivação são por prefixação, ou seja, quando acrescenta-se um prefixo ao radical, por sufixação, quando acrescenta-se um sufixo ao radical, e por prefixação e sufixação, quando acrescentamos um prefixo e um sufixo ao radical. Agora, é muito importante vocês entenderem a diferença por prefixação e sufixação e parasintética, a derivação parasintética. Por quê? Vamos lá. Aqui, se tirarmos um ou outro afixo, teremos uma palavra diferente. Eu posso retirar ou o prefixo ou o sufixo. Veja só, infelizmente, eu acrescentei um prefixo e um sufixo. Mas se eu tiro mente, fica a palavra infeliz, que existe. Se eu tiro in, fica a palavra felizmente, que existe. Eu posso retirar um dos afixos. A derivação parasintética, nela acontece o quê? O acréscimo de um prefixo e um sufixo, mas ao contrário da anterior, eu não posso retirar, tá bom? Se eu retiro um ou outro,
a palavra não tem sentido, tá bom? Então, são 4 processos de formação de palavras por derivação aqui: prefixação, sufixação, por prefixação e sufixação, e por parassintese, tá? Parassíntese. Veja aqui, por parassíntese, assim como no caso anterior, também acrescentamos um prefixo e um sufixo ao radical. Mas, nesse caso, dizemos que o acréscimo dos afixos ocorre de forma simultânea, ou seja, diferentemente do caso anterior, não conseguimos formar palavras se retirarmos um ou outro afixo. Por meio desse processo, quase sempre formamos verbos a partir de substantivos e adjetivos. Veja só. Empobrecer, enlouquecer, enraivecer. Eu não posso tirar um ou outro. Eu não posso tirar o ecer daqui, enlouquecer. Não existe essa palavra. Ou tirar o enlouquecer. Não existe essa palavra, certo? Por isso que a derivação parasintética é diferente da derivação por prefixação e sufixação. Observe que se tirarmos, por exemplo, o prefixo de empobrecer, ficaremos com pobrecer, que não constitui uma palavra, não existe essa palavra na nossa língua. Da mesma maneira, se tirarmos o sufixo, fica com empobre, que também não é uma palavra. Esses 4 tipos de derivação são os processos de formação de palavras mais comuns da nossa língua, tá? No entanto, a derivação pode ocorrer também de outras maneiras. Aí nós temos a derivação por regressão, veja só, quando substitui-se a terminação dos verbos ar, ir pelas vogais temáticas a, i para criar substantivos. Eu tiro, eu regrido, eu tiro ali uma parte da palavra, por isso que é regressão, tá? Esse tipo de derivação é chamado de regressivo, porque o normal é criar verbos a partir de substantivos e não o contrário, tá bom? Então, há aí uma regressão. Os substantivos que derivam de verbos são chamados pós-verbais ou deverbais. Temos exemplo aqui, ó, combater transforma em combate, chorar transforma em choro, brigar transforma em briga. Pega o verbo e transforma em substantivo. E nós temos também a derivação imprópria. Acontece quando mudamos, dependendo do contexto, a classe gramatical de uma palavra. Os tigres asiáticos eram pobres no passado. Descobriram um funcionário fantasma. Desses dois últimos casos de derivação seguem separados dos demais, porque, como você pôde perceber, não criam de fato novas palavras. Nós já temos as palavras. São apenas palavras de uso corrente empregadas em contextos diferentes do habitual. Aqui, por exemplo, nós temos palavras que funcionam como adjetivo. Aqui no caso, passado é uma palavra que funciona como adjetivo. Aqui é substantivo, mudou-se a classe de palavras. Aqui, no caso, fantasma é um substantivo, mas nesse caso é um adjetivo da palavra funcionário. Então, não é qualquer funcionário, funcionário fantasma. Então, eu peguei uma palavra que normalmente pertence a uma classe de palavras e coloquei ela ali funcionando como outra. E nós temos aqui outro processo de formação de palavra também, que é muito importante para nós, que é a composição. É o processo pelo qual formamos palavras a partir da associação de 2 ou mais palavras ou radicais. Então, lembra da palavra simples e da composta? Então, na composição, eu tenho a palavra composta por 2 ou mais palavras ou radicais. Essa formação ocorre de 2 maneiras: por aglutinação e justaposição. O que é a aglutinação? Quando nós unimos 2 ou mais palavras, alterando sua estrutura, vai mudar. Agora, justaposição, elas só vão se unir, não vai mudar nada, tá? Elas serão só unidas, certo? Quando são unidas aqui sem alterar a estrutura. Exemplos de composição por aglutinação: aguardente, que é água mais ardente. Embora, em boa hora. Boquiaberta, boca aberta. Planalto, plano alto. Veja que as palavras vão mudar para serem aí aglutinadas. Justaposição, quando eu só coloco uma junto com a outra, certo? Não muda a palavra. Exemplo: conta corrente, lava louças, caça palavras, passa tempo.
Muitas vezes utilizamos os numerais para criar palavras por meio da derivação e da composição. Assim, do numeral 10, por exemplo, derivamos décadas e décimo, década e décimo. Já os numerais formados por mais de uma palavra, como 12º, são compostos por justa posição. Outros, como 300, são compostos por aglutinação, 3 mais 100. São algumas informações adicionais. Emprego do hífen. Você sabe o que é o hífen? Esse sinalzinho aqui, ó. Você percebeu que nos exemplos vistos até agora, em alguns empregamos o hífen? Por exemplo, conta corrente, lava-louça, caça-palavras. Mas em outros não? Na derivação por justaposição, o uso do hífen é muito comum, pois entre outras funções, essa notação desempenha o papel de unir elementos. Tendo em vista a formação das palavras, o hífen é usado nas seguintes situações: com substantivos e adjetivos compostos. Substantivos, por exemplo, país membro, matéria-prima, bem-estar. Adjetivos, sul-coreano, mal organizado, latino-americano. Observe que nos exemplos acima, cada palavra é como um bloco de sentido. Juntas formam um todo semântico. Entretanto, são preservadas estrutural e foneticamente, ou seja, cada uma mantém seu acento tônico. Então, veja só, são duas palavras que foram unidas e juntas têm o todo semântico, um significado, um sentido próprio. Outras formas de composição, ao contrário, como vimos na derivação por aglutinação, não usam hífen. Outras ainda não preservam essa estrutura. É o caso de girassol e pontapé. Em outros casos, a composição é feita não por meio do hífen, mas por uma preposição. São exemplos: sala de jantar, mestre de cerimônias, fim de semana, dia a dia. Com os elementos a, quem, além e recém, recém e sem. Nós temos aqui: usa-se sempre o hífen nas palavras que apresentam esses morfemas em sua estrutura. Sempre que nós temos a, quem, além, recém e sem, nós temos que utilizar o quê? O hífen. Exemplo: além mar, recém-casado, sem terra. Com os prefixos ex, pós, pré, pró e vice, na maioria dos casos, os prefixos se ligam diretamente ao radical. Nas palavras que apresentam os prefixos acima, entretanto, o hífen é sempre usado. Observe que os prefixos acima são tônicos. Veja só, nós temos até acentuação, né, em alguns. Eles são tônicos, são pronunciados de forma forte. Com os prefixos pré e pró, porém, há situações em que são empregados como átonos, ligando-se ao radical diretamente, como pré-aquecer e probiótico. Na dúvida, o melhor é consultar o dicionário. Então, se eles são tônicos, sempre vai ter hífen. Se ele for átono, pronúncia mais fraca, ele não vai apresentar o hífen. A união vai acontecer ali sem o hífen, tá bom? E, na dúvida, é melhor consultar um dicionário. Isso é para qualquer grafia de palavra. Você ficou com dúvida? Pegue o dicionário, consulte, certo? O dicionário ele tem que ser ali o seu material de apoio em todas as aulas, na leitura de todos os textos, certo? Tanto para você saber a escrita correta, na produção dos textos também, né? Quanto para saber os sentidos, os significados das palavras. Alguns exemplos aqui desses prefixos tônicos: ex-membro, pós-guerra, pré-operatório, pró-governo, vice-governador. Com a maior parte dos prefixos e dos radicais gregos e latinos: aero, neo, pseudo, semi. A. Usamos o hífen quando a segunda palavra começa com H, anti-horário, super-homem, semi-humano. Usamos o hífen quando o prefixo ou radical termina com a mesma vogal que inicia o segundo. Veja só: micro-ondas, anti-inflamatório, contra-argumento.
C, usamos o hífen quando a palavra que se segue aos prefixos hiper, inter e super inicia com R. Hiperresistente, super romântico, interrelação. Outros processos de formação de palavras. Aí nós temos a redução, né, ou abreviação vocabular, é a formação de palavras a partir de uma palavra primitiva. Geralmente usada em situações informais, dá-se de maneira imprevisível, ou seja, não segue um padrão. Dentre as palavras criadas por redução, podemos citar mina, redução de menina, portuga, de português, japa, de japonês, fla, de Flamengo, flu, de fluminense. Então, a redução, ela é utilizada aí em situações informais, tá bom? Na coloquialidade. Onomatopeia. A onomatopeia nós já estudamos, nós costumamos estudar quando tratamos de figuras de linguagem, né? A onomatopeia cria palavras na tentativa de reprodução na fala de algum som, como ruídos, vozes de animais e sons da natureza. Exemplos: miau, cri-cri, tic-tac, pocotó, reco-reco. Então, essas palavras são criadas para representar sons. Sigla. Sigla é uma palavra formada a partir da união da letra ou da sílaba inicial de cada um dos componentes de expressão ou do título. Observe, Estados Unidos da América, nós temos o EUA, né? Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Fundo Monetário Internacional, FMI. Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Mesclagem lexical, importantíssimo esse daqui também, perigoso cair assim na avaliação. A mesclagem lexical é o processo de formação por meio do qual uma palavra, resultante da fusão de duas outras palavras, ao mesmo tempo reproduz e cria novos significados a partir das palavras que lhe serviram de fonte, entendeu? Ficou complicado, né? É como uma composição inesperada que cria significados surpreendentes e muitas vezes engraçados. Também é utilizado muito na coloquialidade, tá bom? Por exemplo, aborrecente, apertamento, botafogo, caligrafeia, crionça, estrogonofe, horrível, maltorista, monstruação, namorido, patrocínio, portunhol. É muito utilizado aí no coloquialismo, em situações informais. É o que? A fusão de duas outras palavras ao mesmo tempo reproduz e cria novos significados. Reproduz o significado delas e cria novos, certo? A partir das palavras que lhe serviram de fonte. E aqui terminamos a nossa videoaula com os 2 últimos capítulos do livro de gramática. Qualquer dúvida, eu estou disponível no plantão. Não deixe as atividades de vocês atrasarem, nós já vamos encerrar o bimestre, tá bom? E é isso. Tenha um ótimo dia, um excelente final de semana e até a próxima aula.